O Presidente da República recebe esta tarde os parceiros sociais. A esta altura, o líder da UGT já saiu da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ouvir. Parece-nos uma boa medida. Demos até o exemplo, nós somos sempre os bons alunos da Europa, demos o exemplo de muitos países europeus já adotaram o confinamento até mais musculado, muito mais musculado que Portugal eventualmente irá adotar, inclusivamente encerramento de restaurantes, bares, cafés. Por exemplo, na Bélgica, que desde o dia 8 de outubro que está tudo encerrado e, portanto, quem quer comer na rua tem que resistir ao take-away e, portanto, isso manter-se-á durante mais algum tempo. Não é o que vai acontecer em Portugal, precisamente para evitar os problemas de economia, acima de tudo, dar nota. Deixe-me só dar esta questão. O Presidente da República e o Governo têm uma função, e é com isto que queria terminar, uma função fundamental na pedagogia aos portugueses. Há muitos portugueses ainda, muitos cidadãos do nosso país que lhes falta uma atitude cívica e acham que o problema da pandemia só se aplica aos outros. Portanto, podem ir para a Nazaré, podem ir para as festas do autódromo, não tem problema, podem fazer o que quiserem. Esquecem-se é que isto não tem nem raça, nem credo, nem idade, nem é branco, nem é negro, portanto pode afetar a todos. Ora, o Governo também tem que dar esse exemplo. E aquilo que fez na autorização, e transmitimos ao Sr. Presidente, estou cansado de repetir isto até com colegas vossos na comunicação social, o Governo deu um mau exemplo na altura em que autorizou 27.500 pessoas em Portimão. Portanto, milhões de portugueses olham para este exemplo, não podem ir aos hospitais, não podem visitar os mais idosos nos lares da terceira idade, não podem participar nos funerais, quer dizer, então uns podem, 27.500 e os outros não podem. Ora, é esta uniformização de critérios que o Governo tem de forçar a sua implementação. Foi esta alerta que lançámos, naturalmente, ao Sr. Presidente da República, terminando com aquilo que também no domingo transmitia à Sra. Ministra do Trabalho. Há medidas que estão a ser implementadas em cima do joelho. Os parceiros sociais, eu sou o responsável máximo da UGT, o Governo ouviu os partidos políticos e ouviu-os um de cada vez. Os parceiros sociais estiveram na concertação social na passada semana. Nada foi dito sobre o teletrabalho. E no domingo aparece de repente a necessidade, nós às 5 da tarde recebemos no domingo, dia 1 de novembro, uma informação do Ministério para nos pronunciarmos até às 11 da manhã de segunda-feira. Por acaso fizemos. E se não fizéssemos? Então o Governo também toma decisões destas em cima do joelho. Portanto, o apelo que nós aqui lançamos ao Presidente da República e ao país é a necessidade também toda a gente se articular da melhor forma possível para se responder à pandemia e não de uma forma que algumas vezes parece desastrada. Portanto, as preocupações foram expressas ao Sr. Presidente exatamente nos termos em que vos transmiti. A nossa posição é favorável a um estado de emergência que não feche a economia e que não prejudique os trabalhadores deste país, nomeadamente em situação idêntica àquilo que aconteceu no layoff. Não queremos mais cortes salariais. Por isso é que nós entendemos responder durante a noite de domingo e na segunda-feira de manhã fizemos chegar o nosso parecer. As medidas de teletrabalho parecem-nos positivas, até porque algumas das questões que a UGT já elencou variedíssimas vezes estão previstas neste decreto-lei. Por exemplo, o pagamento do subsídio de refeição, que não estava previsto. Por exemplo, a questão de assegurar que um trabalhador em sua casa pode ter um acidente de trabalho, quem é que paga? Está previsto no projeto de diploma. Por exemplo, um trabalhador que uma empresa coloque em casa obrigatoriamente e necessariamente tem que ter um conjunto de instrumentos informáticos, um computador, um telemóvel, para desempenhar as suas funções, a empresa tem que o facultar. E também a possibilidade de um trabalhador recusar, de forma fundamentada, quem avalia. Achamos que a ACT tem um papel fundamental nesta matéria de avaliação e de escrutínio de todas as empresas que possivelmente possam cometer abusos, porque isso já aconteceu no primeiro estado de emergência. Carlos Silva, o que é que o GT pensa desta possibilidade de funcionários públicos em isolamento domiciliário poderem participar no rastreio de novos casos de Covid através de plataformas telefónicas? Como sabe, a UGT é sempre muito cautelosa, nomeadamente o seu secretário-geral, quando se fala de matéria da administração pública. É uma mesa à parte onde os nossos sindicatos são apresentados em várias mesas. Ora, aquilo que nós achamos e dissemos ao Sr. Presidente, e já o dissemos de manhã a colegas vossos, é fundamental que o Governo, se entender e insistir nessa matéria para constituir brigadas que façam, digamos, as testagens e as fiscalizações, porque não há condições. Bem, para já precisamos saber quantas pessoas se tratam. É um professor que vai constituir essa brigada, vai integrar aí essa brigada. Quais são os trabalhadores da administração pública que vão ser chamados a isso? Ora, isto deve ser discutido
com os sindicatos da administração pública. Manda ao bom senso, mas já agora é importante perceberem que ao longo dos últimos anos tem havido um esvaziamento de recursos humanos de toda a administração pública portuguesa. E então é que às vezes puxa-se o lençol para cima e destapam-se os pés. Aquilo que nós apelamos é que o Governo, se vier a tomar essa decisão, tenha consciência a que serviço da administração pública é que vai buscar trabalhadores. E quem é que vai substituir esses trabalhadores? É a Segurança Social, que não chega para as encomendas? É a Proteção Civil? É às pessoas que acodem aos lares, às IPSS e às misericórdias? Bem, há decisões que têm que ser tomadas, mas que sejam em diálogo franco e aberto e responsável com os sindicatos da administração pública. Ainda não existiram contactos com o Governo a propósito desta matéria até o momento? Até o momento não existiram quaisquer contactos em relação a esta matéria e, portanto, foi uma informação que nós ouvimos pela primeira vez da parte do Sr. Primeiro-Ministro no passado sábado. Mais uma pergunta sobre o próximo estado de emergência. Para a UGT, se está preocupada com um possível estado de emergência prolongado? A questão do horizonte temporal tem a ver com a proteção da saúde dos portugueses. Ora, cabe ao Governo e também ao Sr. Presidente da República e a todos nós, parceiros sociais, daqui a 15 dias, portanto, se esta regra, este diploma for publicado a dia 6, terminará lá para dia 20 ou dia 21. Eu também faço uma pergunta e deixei no ar ao Sr. Presidente da República. Há um congresso de um partido político no final de novembro. E há uma votação final global do Orçamento de Estado no início de dezembro. Perguntar-se-á, se for necessário manter o estado de emergência, ele vai se manter? Que não seja por razões políticas, de desajuntamentos de pessoas. Portanto, é bom que tenhamos consciência que se a curva das infecções e da epidemiologia puder baixar, será ótimo e nós queremos passar o Natal todos em casa e em família. Agora, se tiver que se manter o estado de emergência, isso tem que ser avaliado, até pode ter mais conselhos ou menos conselhos. É uma decisão que naturalmente avaliaremos, mas não nos levanta qualquer tipo de rejeição que o estado de emergência possa continuar mais algum tempo. Olhe para a Espanha. Fica o essencial das declarações do líder da UGT.